E aí, pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, me chamo Natália Faria e faço vídeo reagindo a vídeo de terror. É isso mesmo. Se você já gosta, já se inscreve aqui no canal para poder ver mais vídeos comigo, viu? E hoje nós vamos ver os vídeos do Arquivo Obscuro, tá? Vou deixar o vídeo deles aqui na descrição para vocês também irem lá dar curtidinha neles. E curte aqui também, tá bom, gente? Sem mais enrolação, vamos pro vídeo, né? Um rapaz chamado Tommy resolveu explorar o interior de um hospital desativado que fica em Lantana, na Flórida. O rapaz conta que começou esse tipo de aventura como um hobby depois de se inspirar em inúmeros criadores de conteúdo que exploram locais abandonados e esquecidos numa prática que ficou conhecida como Urbex, ou exploração urbana. Através Legal, né, gente? Uma pessoa pergunta: qual o seu hobby preferido? Ah, eu adoro ir pra hospitais abandonados, hospitais amaldiçoados, casas abandonadas. É meu hobby preferido. Vamos lá conhecer esse meu hobby? Gente do céu. Isso é tipo eu. Não querendo falar, não, mas vamos continuar. dos meses, a exploração urbana deixou de ser apenas uma curiosidade, passando a ser uma espécie de paixão para ele. Aos poucos, ele foi se acostumando com a estranheza desses ambientes e, sem passar por nenhum tipo de dificuldade ou perigo, o homem passou a se sentir cada vez mais confiante em suas aventuras. No entanto, ele não estava pronto para o que aconteceria na exploração do hospital. Caminhando pelos corredores vazios e escuros, ele encontra uma variedade de portas e entradas. Alguns instantes depois, algo surpreende o explorador. Ele já tem coragem só de estar indo sozinho, porque normalmente as pessoas não vão sozinhas, elas vão acompanhadas para ter todo mundo, né, uma coragem. Então, assim, esse cara foi muito guerreiro de ir sozinho. Enquanto registrava o interior do hospital abandonado, nosso explorador ouve um barulho estranho e se vira apenas para ver que uma das cortinas está simplesmente se abrindo sozinha. Ainda com medo, mas tentando entender como aquilo poderia ter acontecido, ele se aproxima da outra cortina, pensando que poderia haver alguém ali. Agora, eu sinceramente não sei o que é pior: ter ou não ter alguém ali atrás, manipulando o movimento da cortina. Naturalmente, Tommy ficou apavorado com essa visão. Julgando pela sua voz e respiração, podemos facilmente perceber que ele ficou Só que se você parar para genuinamente com medo do calcular que essa presenciou. cena, qual seria a chance e como seria feito a pessoa simplesmente puxar a cortina? Porque tem uma parede, não tem ninguém ali. Como é que a pessoa ia puxar? Só para fazer uma cena dessas, para poder ganhar visibilidade. Como? Assustado, ele opta por deixar o lugar imediatamente. Nos comentários do vídeo, aqueles menos céticos mencionaram que hospitais são realmente locais onde o sobrenatural se manifesta com mais facilidade, com muitos profissionais da área, inclusive corroborando com essa possibilidade. Conversando com aqueles que se mostraram curiosos com as imagens, Tommy explicou que realmente ficou com medo no momento do ocorrido, mas que depois ficou com a impressão de que, na verdade, o que quer que aquilo fosse, queria meio que lhe mostrar algo. Agora, eu não sei vocês, mas eu também não teria coragem para ficar e descobrir o que seria essa tal coisa. Você gostaria de ver o que tinha acontecido depois? O que poderia acontecer? Deixa aqui nos comentários. De British Columbia, no Canadá. Eram 2h38 da madrugada, um horário que a maioria das pessoas considera um tanto bizarro de viajar por uma longa e escura estrada.
Nas imagens, estamos acompanhando Brian, que possui uma câmera instalada no painel de seu carro. Algo relativamente comum nos Estados Unidos e no Canadá, uma vez que as pessoas gostam de ter provas de acidentes e outras ocorrências do trânsito. Sem nenhum aviso, o homem é surpreendido por algo que é capaz de fazer a alma de qualquer um saltar. Antes da gente continuar, já ficou pensando, se você está nesse horário da madrugada andando no meio da estrada, o risco de acontecer alguma coisa macabra ou estranha é muito grande. Então não faça isso. Não faz. Não perca seu tempo. Se você não quer ver alguma coisa bizarra, tá bom? Caraca, velho. É isso. Para a surpresa de Brian e também para a nossa, uma figura toda vestida de branco surge da escuridão da estrada, caminhando no meio da pista, aparentemente sem nenhum motivo. Agora, eu sei que praticamente todos vocês sabem que a figura de uma mulher de branco, em estradas isoladas, durante a madrugada, não é bem uma história assim surpreendente, visto que aqui mesmo no canal nós já abordamos muitos e muitos vídeos similares. Mas há um detalhe aqui que deixa as coisas ainda mais estranhas. Primeiro, eu confesso que fiquei um pouco confuso, pois num primeiro momento, pelo menos para mim, a figura mais parecia um homem de vestido do que uma mulher. Depois, avaliando com mais cuidado as imagens, eu cheguei à conclusão de que, na verdade, me parece uma mulher grávida. Felizmente, Brian percebeu rapidamente aquela presença bizarra, desviando com o carro para evitar uma colisão. Ele continua em frente sem pestanejar, o que para mim parece uma ótima ideia, sem querer saber se aquilo se tratava de algo sobrenatural ou não. De uma forma ou de outra, é o tipo de visão que faria qualquer um, no mínimo, ficar imaginando o que diabos estaria acontecendo aqui. Para aqueles curiosos, a gente se pergunta, o que será que é? Deixa a curiosidade lá, deixa bem guardadinha lá, na sua cabeça. Não se meta de querer parar o carro para querer verificar. Aí depois disso tudo, você para o carro, essa entidade vai no seu carro e você se lasca. É o risco. Nos comentários, logo surgiram aqueles com as teorias mais trágicas, sugerindo que uma noiva grávida teria sofrido um terrível acidente no local, com seu espírito perdido, vagando sem entender exatamente o que aconteceu. Se esse é realmente o caso, eu não sei, e deixo para você chegar à sua própria conclusão. Em certo ponto do vídeo, uma presença misteriosa pode ser vista caminhando pela borda da floresta. Agora, eu confesso para vocês que eu não sou muito uma dessas pessoas que acredita ou pesquisa sobre o pé grande, mas essa foi a primeira coisa que passou não só pela minha cabeça, mas também pela cabeça de muitas pessoas que assistiram essas imagens. Analisando melhor o clipe e observando com atenção a forma que esse ser sai das sombras e também a maneira como o sol reflete em seu corpo, eu cheguei à conclusão de que não me parece uma edição. Eu diria que se isso é apenas uma farsa, o mais provável seria uma pessoa vestindo uma roupa de pé grande. No entanto, Noah explica que as imagens são reais e que não tem mais detalhes do ocorrido, simplesmente porque estava apenas filmando a linda paisagem que encontrou e acabou filmando a criatura totalmente por acaso. Quando você vai nesses lugares que é mato, né? O risco de você gravar uma coisa assim, aleatória, ou algo estranho, macabro, é muito grande, porque a gente não sabe a história do lugar, a gente não sabe se existe algum animal, a gente não sabe de muita coisa de lá, né? Então, assim, nitidamente é um vídeo muito real, que a imagem é boa, dá pra ver, né? Só que pela distância não dá pra saber o que que é, se é um bicho, se é uma pessoa, o que que é. O que que você acha que é? Comenta. Mas e você? Tem alguma teoria para esse caso? Deixa aí nos comentários.
Um homem chamado John postou um vídeo em 2011 mostrando uma festa de aniversário que tomou um rumo um tanto inesperado. Eu sei que essas imagens são incrivelmente antigas, mas isso não anula a estranheza do que foi registrado. No começo da gravação, uma mulher, que eu presumo ser a esposa do John, está registrando os membros da família na cozinha, reunidos na mesa e prontos para acender a vela do bolo de uma pequena menina. Chega até mesmo a ser um momento fofo e você não pode se culpar por pensar que isso é apenas o registro da data especial de uma criança. O problema é que instantes depois, esse vídeo se transforma em algo totalmente diferente. Happy birthday, dear Chrissy. Happy birthday to you. Yay! Blow that, girl. She gonna blow that? Yeah. You gonna cut the cake out, Mama, or you want me to? Go ahead, I'm running the camera. Alrighty. Daddy's cutting the cake. Eu acho um absurdo o bolo ser tão minúsculo. Antigamente os bolos eram gigantescos, assim, ó. Hoje em dia o bolo é desse tamanho. Pra que um bolo tão pequeno, gente? Pra que economizar? Vamos deixar o bagulho grande? Eu, hein? Did you like the bicycle and stuff you got for your birthday? Oh, God told me it's gonna start again. Oh, God, damn. It ain't gonna mess everything. Do nada. It's gonna mess this up for everybody now. Come on, sissy. Come on, baby, come on. I don't know what's gonna happen. Come on. It's ridiculous. Nossa. Sorry, baby. Seems like it's messing everything in 4 seconds. It's okay, it'll be alright. Não, e pela forma que eles falam, parece que isso acontece diariamente, né? Meio macabro. God, I can't. We should have had this at Jerry's house. Okay, it might not It's do just- anything else, okay? This stuff is starting again. You alright? I'm sorry, You sweetie. okay? I'm so sorry. Coitadas crianças. God damn. Oh, God. What the hell is going on? Go to the front room. Go to the front room, girls, go. Oh, God. Oh, my God. Miss, let's get out of here. Come on. Let's go get her. Sem nenhuma explicação, a pia da cozinha se liga sozinha e apenas alguns segundos depois, as gavetas e as portas dos armários se abrem e fecham repetidamente. Nem preciso dizer que a mera visão desse acontecimento bizarro fez as crianças entrarem em pânico. Agora, infelizmente, embora o vídeo tenha sido gravado há cerca de 15 anos atrás, ainda não se tem uma explicação concreta para tudo o que aconteceu. Eu espero sinceramente que a família tenha superado o que quer que seja isso e que a menina não tenha ficado traumatizada com esse episódio macabro bem no dia do seu aniversário. Não duvido muito, não. É, gente. Complicado, né? E, cara, é difícil. É difícil. Enfim. Mais um vídeo finalizado com sucesso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Comenta aqui o que você achou, tá bom? E até a próxima, gente. Tchau!